domingo, teve uma reunião do Boto com representantes do Jorginho, onde eles alinharam, né, entenderam um pouco mais em questão de valores, a questão contratual. Então, assim, tá cada vez mais próximo esse acerto. O Flamengo sempre foi a prioridade do Jorginho. O Jorginho sempre deixou isso muito claro. E aí o Boto acelerou o processo. O Jorginho é um jogador diferente, acho que é um jogador meio perfil Felipe Luiz, né? Acho que teria muito a ver com o técnico, um cara cabeça, muito esclarecido, muito vivido, né? Fala galera, estamos em mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês mais informações sobre o Flamengo. Mas se está gostando desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Mas sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Ô Braz, me conta outra história, né? A gente tá falando aqui sobre renovações, mas tem jogador que pode chegar na próxima janela. Aliás, a gente já vem falando dele aqui há bastante tempo, que é o Jorginho. Veio pro Brasil, fez um test drive ali para ver se a família curtia, tinha o Flamengo como prioridade, mas também estava com o radar ligado, de olho em outras propostas. Isso tá mais perto de fechar? O Flamengo avançou nessa negociação? A coisa está caminhando também. Foi até uma notícia que foi dada inicialmente no canal Azul Rubro Negro. Eu pude confirmar que, de fato, no domingo, teve uma reunião do Boto com representantes do Jorginho, onde eles alinharam, né, entenderam um pouco mais em questão de valores, a questão contratual. Então, assim, tá cada vez mais próximo esse acerto. O Jorginho agora já manifesta mais a vontade de jogar no Flamengo. Então, assim, são detalhes mesmo que separam esse acerto aí, essa assinatura de contrato. Por mais que outros clubes estejam interessados no Jorginho, hoje a tendência é que o Jorginho feche de fato com o Flamengo. E essa reunião no último domingo agora foi crucial aí para alinhar as expectativas de ambos os lados. Os empresários do Jorginho quiseram ou estavam querendo ouvir propostas da Europa, propostas depois da participação na Champions, aquela coisa toda. O Flamengo sempre foi a prioridade do Jorginho. O Jorginho sempre deixou isso muito claro nas conversas, nas negociações. Só que os empresários queriam ouvir propostas de fora. E aí o Boto acelerou o processo. Não vou perder para fora. E aí tem essa conversa no domingo, e essa conversa eles já colocam valores, né? Ali, já deixa alinhado o valor. E isso foi um avanço importante. Dá para cravar que o Jorginho vai jogar no Flamengo? Ainda não. A gente não pode cravar. Tá certo, ele vai vir, já tem um acordo verbal ali. Não. Caminha para um acordo verbal. Mas esse passo que foi dado do Boto se antecipando ao mercado europeu que os empresários queriam ouvir, foi um passo importante para o Flamengo. Seria nessa janela agora de junho, antes do Mundial. Gosta, Júlio, da possível vinda do Jorginho? O Flamengo tem um elenco super recheado. O Jorginho é um jogador diferente, acho que é um jogador meio perfil Felipe Luiz, né? Acho que teria muito a ver com o técnico, um cara cabeça, muito esclarecido, muito vivido, né? Não só de Premier League, mas de seleção italiana, campeão europeu com a seleção italiana. Acho que é um jogador que pode trazer coisas interessantes. E uma coisa que, a impressão que eu tenho, André, Bruno, que acompanha os bastidores de perto, podem falar melhor que eu. Mas a impressão que eu tenho, pelo menos inicial, é muito boa dessa diretoria atual do Flamengo. Muito menos fanfarrona do que a anterior. Aparentemente o Boto não vai ser candidato nem a vereador, nem a síndico e nem a deputado federal e nem a legislador lá em Portugal. Não me parece preocupado com isso, né? Com usar o Flamengo como alpinismo social. Então, assim, me parece que a diretoria atual trabalha mais na linha do profissionalismo realista e não do pseudo-profissionalismo. É o que me parece. A gente vê até pelo perfil de contratações, né? Quando o Flamengo traz o Juninho, é o cara do Karabag, do Azerbaijão, não é um jogador estrelado, badalado. Chegou um jogador aí que não é estrelado, mas já começou a funcionar no time, Felipe Luiz começou a utilizá-lo. Então, me parece também que tem uma nova filosofia de contratação no Flamengo, tem a ver com isso também. Ô Braz, pra gente finalizar, falei que estava cheio de notícias hoje do Flamengo e que envolve o Vasco também. O Vasco pediu para São Januário ter torcida dos dois times, torcida do Flamengo e do Vasco, obviamente, mas do Flamengo também no próximo clássico, no dia 19. Como é que foi isso? Fez uma solicitação à polícia e por quê, hein? Então, esse assunto aí tá agitando as redes sociais desde ontem, quando o Pedrinho manifestou, né, a vontade de jogar o clássico contra o Flamengo em São Januário. E aí,
o assunto que mais assim, gerou polêmica é que o Pedrinho admitiu a possibilidade de que, se fosse possível, até mesmo jogar com torcida única, algo que, assim, na maioria dos estados do Brasil já ocorre, mas aqui no Rio continua tendo clássico com torcida mista e, assim, o pessoal aqui do Rio é muito entusiasta de que isso não acabe e tudo mais. No Maracanã a gente já teve diversos clássicos, inclusive com setores mistos, Flamengo e Vasco, Fla-Flu, e que nesse setor misto não teve nenhuma confusão. Então, o povo aqui do Rio é muito defensor da ideia de manter a torcida mista. Só que algumas coisas assim ficaram meio... faltou um pouco melhor a interpretação, o que o Vasco queria. Então, eu procurei apurar pelo lado do Vasco qual era o real objetivo do Vasco e eu consegui ter acesso ao ofício que o Vasco enviou ontem para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. No pedido do Vasco, está explícito que o Vasco quer jogar o clássico contra o Flamengo em São Januário com a presença da visitante, que no caso, pelo tamanho ali de São Januário, por toda a questão logística, só dá para ser de uma forma 90-10, né? Que no caso não é nem 90-10, é 95-5%, porque o setor visitante ali de São Januário tem que ter um espaço ali para não ficar perto uma torcida da outra, então acaba sendo 5% da carga por determinação dos órgãos públicos. Esse pedido de torcida única seria uma alternativa que o Vasco apresentou caso a Polícia Militar entenda que não tem como receber os torcedores rubro-negros de São Januário. E aí, para o Vasco defender essa tese de que pode sim ter um clássico em São Januário com a presença da torcida do Flamengo, ele citou outros jogos que o Vasco manda no Campeonato Brasileiro contra torcidas que têm histórico de rivalidade com os vascaínos. E aí ele cita explicitamente os clubes São Paulo, Corinthians, Santos e Cruzeiro. E aí ele cita o jogo contra o Santos desse último domingo agora, 2-1 Vasco de virada, como um jogo que teve presença da torcida do Santos. Para quem não sabe, infelizmente, o histórico de violência entre as torcidas de Vasco e Santos é bem grave, umas brigas bem violentas, né, principalmente na década de 90. O jogo aconteceu, inclusive a presença da torcida do Santos foi maciça, ali, lotou o setor visitante, e o Vasco diz no ofício que não teve nenhum problema, foi 100% seguro. Então o Vasco está se agarrando nessas teses para tentar mandar o jogo contra o Flamengo em São Januário. Se o militar entender que não tem como receber o seu Flamengo, o Vasco quer mesmo assim jogar lá, mas com torcida única. A gente tem que ver como é que é essa questão da segurança, mas seria muito legal, né? Tudo dando certo, ver as duas torcidas, seria muito legal. Brás, obrigada, viu, meu amigo? Muita informação hoje. Volte sempre. Até amanhã. Beijo pra você. Tchau, tchau. Tchau. Flamengo que entra em campo na quinta-feira pela Libertadores contra o Deportivo Táchira, lá na Venezuela. Então é isso, pessoal. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!